Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer. Tecnologia. Quero agradecer ao pastor Soares, né, que sem me conhecer confiou que os irmãos trouxessem pastor do Ceará, lá de Juazeiro, né, então é muito corajoso. Agradecer aos irmãos e à igreja pelo convite. Eu os conheci, alguns, em fevereiro, no acampamento Elim, acampamento lá na Lagoa do Bonfim. Como é o nome do acampamento? Elim? Acampamento Elim, né? Foi um prazer conhecer estes irmãos. Eu vou pedir pegar aqui o controle, ver se nós nos adaptamos aqui com ele. É um controle de jogar videogame. Eu não jogo mais. Olha, já começou. Já começou de cabeça para baixo. Então, a minha esposa, ela está aqui. Pedi que ela fique de pé para que aqueles que ainda não a viram possam conhecer. A Ilha Maria, eu gosto de chamá-la de Ilha Melri. E nós nos conhecemos no dia 1º de maio de 1981. Creio que alguns aqui ainda não eram nem nascidos. Começamos a namorar neste dia e casamos nesse mesmo ano. Então, no dia 19 de dezembro deste ano, completaremos, se Deus quiser, 38 anos de casados. Ela tinha, quando nós começamos a namorar, 17 anos, e assim que completou os 18, nós casamos, eu tinha 19 anos. O nosso tema é famílias firmes no mundo em crise. Eu quero dar aqui umas referências, nós vamos ler essas referências durante a mensagem, né? Nós estamos falando que as famílias do mundo estão em crise e que nós, como famílias, devemos ser firmes. Eu alistei, baseado em um livro muito bom, As 5 Forças do Amor. E essas forças, elas vão fortalecer o casamento neste tempo em que o mundo está em crise. Como o irmão citou aqui, nós vemos divórcios todos os dias, e esse divórcio, felizmente, tem chegado às igrejas, né? Então, nós iremos ver algumas referências. Eu não vou ler agora, porque eu vou ler durante a mensagem. Também vou colocar um relógio aqui, para eu não passar muito tempo. Gênesis, nós vamos ler 26, 8. Iremos ler também Deuteronômio 24, verso 5. Iremos ler, então, essas referências aí durante a mensagem. Aí está a minha família. Como eu disse, nós começamos, nós dois, em 1981, e hoje são 15. Nós temos 3 filhos, um filho. Eu não estou muito bem, porque eu não estou vendo ali, né? Se pudesse virar só um pouquinho, isso vai dar trabalho se for atrapalhar embaixo aí, tá? Não, deixa estar, não pode atrapalhar. Então aí, ó, o meu filho é esse que está de barba. Minhas 2 filhas, uma está aqui com vestido vermelho, a outra de blusa branca lá na ponta, né? Aí são os maridos dela. Um filho, 2 filhas e 7 netos. 5 homens estão aí e 2 mulheres. A minha filha mais nova, essa que está com a menina, tem 2 meninas. Minha filha mais velha, que está com aquela criança, tem 3 homens. Esses 2 que estão de joelhos aí, e mais o que ela tem no braço. E o meu filho, ele mora em São Paulo, Paulo Júnior,
tem dois, o que a esposa dele está segurando e o que está aí, o Davi e o Samuel. Então aí está a família, né? Nós pensamos bem, nós começamos só nós dois e pela graça de Deus construímos esta família, né? Eu costumo dizer, e eles não ficam com raiva de mim, os meus filhos, eu digo, mas nós já nos livramos deles. E hoje nós podemos viajar mais, aproveitar mais. Foi uma luta para criá-los, né, no mundo em que nós estamos, de trabalho e também de dificuldades, mas nunca nos arrependemos, faríamos tudo de novo. Então vamos falar, quis apresentar a minha família, porque vamos falar de família. Então, amor ou paixão? É difícil saber a diferença para você? O que é amor, o que é paixão? Eu vou descrever aqui, baseado em um dos livros de Judith Virosti, como ela diz. Veja a distinção que ela faz no livro Amor e Culpa. Ela vai dizer significado de amor e paixão. Sobre um amor, nós vamos já ver sobre amor e paixão, mas sobre o amor, um jornal de Montana, nos Estados Unidos, publicou uma frase bem interessante. O amor é um sentimento que você sente quando sente que está sentindo um sentimento que nunca sentiu antes. Agora, a dinâmica é você levantar e repetir sem ler. Então, o amor é um sentimento que você sente quando sente que está sentindo um sentimento que nunca sentiu antes. Se for isso, então é amor. Agora eu discordo em parte. Por quê? Porque para mim amor não é sentimento, amor é uma escolha, é uma decisão. Sentimento para mim é paixão, mas amor não é sentimento. Nós herdamos dos gregos a ideia do amor, então vem como ideia de sentimento. Se tivesse herdado dos hebreus, não é. Para os hebreus, amor é uma escolha. Quando o versículo mais conhecido da Bíblia, creio, é João 3,16. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E para explicar tal maneira que Deus amou o mundo, diz que deu seu Filho unigênito. Então, uma decisão que custa algo. Não é muito barato uma decisão quando você decide amar alguém. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. E para explicar a tal maneira que Deus amou o mundo, diz que deu seu Filho. Ele escolheu, decidiu dar o seu Filho unigênito por nós. É um compromisso incondicional com uma pessoa. Amor. Eu prometi dar aqui a descrição de amor e paixão. Então vamos lá. Paixão. Paixão é quando eu penso, isso a autora do livro está dizendo. Paixão é quando eu penso que ele é tão bonito quanto Leonardo DiCaprio, tão puro quanto o pastor Martin Luther King, tão engraçado quanto o cineasta Woody Allen, tão atlético como o atleta Usain Bolt, e tão inteligente quanto o astrofísico Albert Einstein. Pronto, isso é paixão. Agora, sabe o que é amor? Amor é quando você compreende que ele é tão bonito quanto o Woody Allen, tão inteligente quanto o atleta Usain Bolt, tão engraçado quanto o pastor Martin Luther King, tão atlético quanto Albert Einstein, e nem um pouco de bonito como Leonardo DiCaprio. Mas você o aceita mesmo assim. Então isso é amor, deixa de ser paixão e passa a ser amor, né? Então, amor é um compromisso incondicional com uma pessoa sabidamente imperfeita. Você formou um compromisso com uma pessoa sabidamente imperfeita. Por quê? Se nós encontrássemos uma pessoa perfeita, estragaríamos ela, porque nós também
não somos perfeitos. Não há pessoas perfeitas. Então, sobre as forças do amor, quando eu conversei com o irmão Ed, ele disse: pastor, nós gostamos tanto, se você não gostar dessa mensagem, a culpa é dele, que o senhor pode trazer qualquer uma daquelas que o senhor fez lá no acampamento, né? Eu trouxe essa, mas eu coloquei várias outras coisas. Quem estava lá não vai ser tão repetitivo, né? 5 atitudes que fortalecem o casamento. Não é uma receita de bolo. Você vai fazer isso, o pastor disse que se eu tomasse essas atitudes, e parece que não está dando certo. Mas até receita de bolo dá errado, né? Se eu for fazer, eu posso seguir todos os passos que eu acho que eu ainda não faço um bolo bom, né? Então vamos aí, as 5 atitudes que fortalecem o casamento. A primeira delas, atenção. Você tem dado atenção ao seu cônjuge? O quadro ali, para quem não consegue ler, a mulher diz assim: amor, em 25 anos de casada, né, tinham completado boda de prata, você nunca me comprou nada. Aí o marido diz: eu nem sabia que você vendia alguma coisa. Ele nem prestou atenção que ela estava dizendo que em 25 anos de casados, ele nunca tinha tido a coragem de comprar alguma coisa para ela. Ele não dava muita atenção, mas ele pensava que ela estava vendendo alguma coisa. Então, nos anos 80 era assim, olha a mesa, todo mundo dando atenção um ao outro, ouvindo, conversa dos pais, dos avós, não era algo, mas hoje é assim, ó, até o cachorro está distraído. Você sabia que você pode estar todas as noites, os dias com a sua esposa, mas não está dando atenção? Você está sentado no mesmo sofá, mas cada um está com o seu celular distante, sem estar olhando um no olho do outro e conversando. Então era assim antigamente, nos anos 80, quando nós casamos era assim. Hoje, se não tomar cuidado, está assim, ó. Falar nessa foto aí, ó, uma professora muito querida nossa lá do SBC, do Seminário Batista do Cariri, os filhos a convidaram para um almoço do Dia das Mães, num clube bacana, reservaram um espaço. E quando sentaram, ela tem uma família grande, bem maior do que essa minha, é claro, ela já tem até bisnetos. Sentaram para homenageá-la, ela também sentou, ficaram como essa hoje em dia. De repente ela pegou a bolsa, botou no ombro e ia saindo, só perceberam quando ela já ia longe. Aí disseram: mãe, está indo embora, corre, vai buscá-la. Aí foram lá: mãe, o que houve? Ela disse: não, se for para eu estar só, eu estou em casa. Quer dizer, cada um estava com o seu celular, não estava dando atenção. Deuteronômio, o versículo que eu disse que nós íamos ler era esse. Veja como Deus, isso não é uma invenção, Deus quer que você dê atenção ao seu cônjuge. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra. Agora veja que este versículo, que esta ordem de Deus foi dada numa época que era para guerrear. Por quê? Porque Israel estava entrando, conquistando a terra prometida, tinha que ter guerra. Quando um homem recém-casado, quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Por um ano. Né? A lua de mel hoje dura uma semana, né? Uns dias aí, no final de semana. Naquele tempo era um ano. O homem tinha que estar dando, em casa, em outras versões da Bíblia, para fazer a mulher feliz.
Isso é uma ordem de Deus. Então o homem tinha que dar atenção à sua esposa e também receber a atenção da esposa. Quando um casal tem amor, eles têm respeito e carinho um pelo outro, se ajudando no trabalho, né? Aqui houve a dinâmica aqui com os balões, mas quando um casal, foi para mostrar que não deve ser daquele jeito. Quando um casal tem carinho e respeito um pelo outro, eles estão se ajudando, trabalhando em equipe. Seu amor é fiel e não há lugar para traição. Vocês viram? O irmão também que estava aqui falando antes disse que hoje lavou uma pilha de pratos. Então, tem que se ajudar. Realmente tem que lavar os pratos. Eu quero colocar aqui 2 versículos de Cantares. Cantares foi escrito exatamente mostrando a atenção e o carinho que o casal deve ter. Né? Alguns querendo fazer uma analogia, dizer que ali é algo entre Cristo e a igreja. Mas vejam bem, ainda não tinha nem a igreja quando Cantares foi escrito. Era exatamente para enaltecer o amor entre um homem e uma mulher. O que Salomão está dizendo aí? A Sulamita está dizendo para Salomão: qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas, ou entre as donzelas. Simplesmente ele está dizendo, a mulher está dizendo, Salomão está dizendo que entre as mulheres, qual lírio entre os espinhos, aquela era a única que não ia lhe ferir. E trazendo para o nosso contexto, você pode crer que é assim mesmo. Qual lírio entre os espinhos é a sua esposa, porque ela é que não vai trazer dores, feridas para você. Quando nós tocamos em qualquer outra, isso vai dar problema, vai trazer dores e trazer ferimentos. Nós vamos sentir os espinhos. Então só a minha esposa entre todas é lírio. As outras, certamente eu terei problemas. E a Sunamita diz para Salomão: qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ou seja, só o esposo, a mulher está dizendo que pode dar sombra. É uma árvore onde ela encontra sombra e fruto. Veja como os casais, como esse casal prestava atenção um ao outro. No verso 1 do capítulo 4 diz: eis, o marido está dizendo para a esposa: eis que és formosa, meu amor. Eis que és formosa, os teus olhos são como a das pombas entre as tuas tranças. Teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, a das quais todas produzem gêmeo, nenhum há estéril entre elas. Teus lábios são como fio de escarlate, o teu falar é agradável. Tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela que se apacentam entre os lírios. Poderia ele descrever a esposa, cada parte da esposa, se ele não prestasse atenção a ela? Não poderia. Então ele está descrevendo nas figuras que ele tinha naquela época, como a sua esposa era bela, como seus dentes eram alvos, né? Como as
ovelhas tosquiadas e lavadas, né? Ficavam branquinhas, como eram os cabelos dela, como era o pescoço, né? Os seios. Ele prestava atenção, ele dava atenção à sua esposa. Um casal que parecia maduro, perfeito, que ninguém desconfiava que eles não iam ter nenhum problema. Amigos meus tiveram um problema. Ele acabou caindo no pecado do adultério. E ele era tão amigo que não tinha uma semana que nós não almoçássemos juntos para conversar. Era colega de ministério. Tomávamos café juntos. Então, com a liberdade que eu tinha, eu perguntei a ele por quê. Por que ele tinha caído daquele jeito? E, felizmente, nunca mais se recuperou. Houve uma ruptura naquela família, nunca mais houve conserto. Eu sei que nada justifica o adultério num casamento. Mas às vezes nós, seres humanos, queremos buscar explicação quando acontece algo. Por quê, né? Então, eu, conversando com ele, eu fiz essa pergunta. Por quê? O que levou você a cair neste pecado? E simplesmente ele disse, porque não tinha atenção. Lá, um dia, ele trabalhava também, lecionando fora do ministério. Uma jovem trabalhava também com ele, foi tomar café, chegou e disse, olha, eu lembrei que você gosta de café e trouxe. E ele disse que aquilo despertou, porque lá em casa ele nunca tinha tido atenção. Às vezes chegava e era mesmo não ter chegado alguém. Outro dia ela foi à rua e passou numa loja especializada em chocolates e trouxe um para ele. E aquilo despertou mais ainda nele, porque ele não tinha atenção. Então ele começou por aí. Eu não tinha atenção. No mundo difícil, em crise que nós vivemos, nós precisamos dar atenção um ao outro no casamento. Dar atenção ao cônjuge. Porque se não dermos, o mundo lá fora vai dar. E não é porque eles são bonzinhos ou gostam, é porque querem se aproveitar disso. Então nós precisamos dar atenção, cuidar um do outro. Todas estão no ar, então vocês não terão dificuldade em decorar. A outra força, depois da atenção, essa é a aceitação. O homem é igual a sapato, se escolher errado, ele te machuca. Aí o homem respondeu à mulher, mulher é igual a bebida, no início é uma delícia, mas depois dá uma dor de cabeça. Eu sei que nós aqui não bebemos, né? Pelo menos a grande maioria. Mas muitos já beberam, inclusive eu. E era assim mesmo, né? Que eu achava. No início uma delícia, no outro dia era uma dor de cabeça terrível. Mas não é assim o casamento ou a mulher. Procura aceitar. Às vezes vem com alguns defeitos de fábrica. Você não percebeu no namoro, porque pastor Jaime Augusto, ele hoje está aposentado, 80 e tantos anos, morando nos Estados Unidos, ele dizia sempre assim, olha, o namoro cega. Às vezes até o pai diz, minha filha, olha, não, mas a moça não vê o defeito. A própria mãe do rapaz disse, não, esse rapaz não vai dar certo porque ele tem esse defeito. Não, isso muda quando casar, né? E não muda. Só quem muda o ser humano é Deus. Então não pense que você tem a capacidade de mudar. Aceite aí. Aceite. Porque você não vai conseguir mudar a pessoa com quem você casou. Então não fique procurando defeito. Pastor já me disse, o casamento cega, ou o namoro cega, mas vem o casamento e restaura a vista. Porque diz, mas ele não era assim, né? Já começa a ver. Não era desse jeito ele, né?
Então, aceite. O amor é uma escolha. O casal precisa escolher amar todos os dias. O verdadeiro amor não acaba porque os dois decidem que não vão deixar acabar, né? Acabou a emoção. Por isso que eu digo que amor não é emoção, né? Você aceite. Quando você está dirigindo seu carro e acaba a gasolina, você deixa ele lá, joga a chave lá e diz, eu não quero mais. Não, você vai procurar colocar mais combustível. Quando o carro dá um problema, você abandona. Então, quando surge o primeiro problema no casamento, por quê? Você vai também pôr um fim nele. Decida que não vão deixar acabar. Aceite um ao outro, mesmo com aqueles defeitos que você começa a notar. Uma vez eu fui chamado às 7 horas da manhã na casa de um casal para resolver um conflito. E esse casal tinha 10 meses que tinham casado. Chegando lá, eles disseram que queriam um divórcio, queriam se divorciar. Antes de qualquer outra coisa, eles disseram, pastor, nós queremos nos divorciar. Aí eu disse, peguem lá o DVD do casamento de vocês para a gente assistir aqui. Ora, pastor, nós já estamos aqui com raiva um do outro, querendo nos divorciar. E o senhor vai querer que a gente assista o DVD do casamento? Eu quero. Para quê? Eu disse, para eu ver e ouvir você prometendo a ela que era até que a morte separasse, e ela também prometendo a você, diante de Deus e das testemunhas. Como é que eu fizeram uma promessa que era até que a morte separe, e com 10 meses estão querendo o divórcio? Né? Quando eu casei, eu gosto de contar essa pequena história da nossa vida. No primeiro ano, meu sogro e minha sogra não queriam, né? E hoje eu dou razão a eles. Naquela época eu fiquei com raiva, eu me achava muito bom. Mas eu depois descobri que eu era um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no bolso e vindo do interior. E naquela época ainda amava os Beatles e os Rolling Stones. Aí pensa a complicação. Qual é o pai que vai querer um camarada desse? De fora, desconhecida, eu cheguei lá na cidade dela, jogando sinuca e bebendo. Aí hoje eu olho para trás e digo, um camarada daquele, eu não queria nem perto das minhas filhas. Então eu passei a dar razão ao meu sogro. E para piorar, eles não queriam, mas nós casamos, tendo que concordar. Tiveram medo de acontecer algo pior, né? A gente ir embora, né? E hoje eu não aconselho ninguém a tomar uma decisão dessa, como o irmão disse, né? Nós éramos descrentes no início da juventude. Mas aí, uma cigana, minha sogra era muito católica e também mística, e foi pedir para a cigana ler a mão dela. E a cigana leu e disse, esse casal aqui não passa um ano junto, não se separa. Aí foi que piorou a coisa. Mas nós já estamos decepcionando Satanás e a cigana aí já faz 38 anos, graças a Deus. Minha sogra que faleceu em 2007 e dizia que foi o casamento que mais deu certo, né? Então, irmãos, decidir viver junto, né? Cantares 6, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É dizer isso, e lutar para que esse casamento continue. Mesmo apesar que nós não somos perfeitos, tem aqueles defeitos que você não gosta no seu cônjuge. O irmão falou também, diz, vá para uma sapataria que tenha 200 mil pares de sapato. Para mim, lá em casa nem precisa, eu vou fazer a feira. Mercantil, todo mês, né? E desde o primeiro mês de casado, minha esposa nunca foi fazer as compras do mês só. Isso é eu vou já falar sobre isso, é uma atividade que nós fazemos juntos. Né? Mas eu agora aprendi, primeiro eu me irritava, eu levo um livro para ler. Porque não precisa ser sapato. Ela lê
a data de vencimento de cada um. O produto, quem foi o bioquímico que assinou aquele produto e se faz mal para alguma coisa, né? Então eu fico escorado no carro e vou ler no carro, enquanto ela decide se aquele produto é ideal. Não precisa ser numa sapataria, aí não, aí tem que assistir a um filme. Então, aceitação, você aceita o seu cônjuge como ele é. Não tem o atalho do divórcio. Nós vamos resolver junto isso. Né? Como nós falamos aí, lemos o versículo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse versículo, quando são os versões em hebraico que nós colocamos nas nossas alianças, né? Essas alianças aqui, né? Nós tivemos em Israel em 2012 e, como eu disse, né, os filhos criados, e eu gosto de brincar, hoje nós estamos livres, né? Tivemos os filhos logo jovens, primeiro ano de casado, um ano de casado e poucos dias veio a primeira, e logo depois o segundo e a terceira. E eles todos casaram, a última casou em 2010. Nos deixou mais livre e com mais algum dinheiro, porque aí nós não tínhamos que pagar mais curso de inglês, comprar livros, calçado, vestimenta, para viajar. E nós estamos aproveitando viajando, quando nós temos alguma saúde e disposição. Inclusive minha esposa hoje ficou preocupada,